E daí, galera? Prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos aprender a dançar o Gangnam Style. Que é isso? Vamos aprender C#. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma coisa bastante produtiva. Como o pessoal está iniciando, quem está iniciando não tem muito conhecimento em cada componente, em cada ferramenta, em cada propriedade das configurações de cada componente, eu vou fazer apenas comentários. Vamos pegar alguns componentes, vamos colocar na tela e nós vamos analisar cada propriedade. A gente vai verificar que algumas são comuns a vários componentes, então isso vai ficar muito fácil de entender o funcionamento de cada uma e para você já nas brincadeiras que estão fazendo, já poder aplicar essas ferramentas. Uma coisa bastante interessante de um garoto que está acompanhando as aulas, que eu achei bastante criativo, e o nome dele está aqui, ó, o canal dele. Tá? Quem quiser acessar o canalzinho dele e ver, olha o que ele fez. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que ele pegou o quê? Nas primeiras aulas, acho que foi na segunda aula, ele já pegou e fez um programinha que fazia o seguinte: pedia o nome do amigo dele e pedia o nome de um animal, certo? Qual era a mensagem que ele passava na tela? O fulano de tal deu para tal animal. Não foi legal isso aí. Eu acho que tu pegou pesado com seus amigos. Brincadeira. Na verdade é o seguinte, muito interessante isso, porque quando vocês pegam para brincar com a ferramenta e fazer brincadeiras assim, isso vai ajudar vocês a ligar uma coisa na outra. Vai acelerar o aprendizado, vocês vão entender melhor a ferramenta, vocês vão ter a criatividade de ir buscar novos comandos, novas formas de trabalhar e assim aprender, tá certo? Então, ó, boa dica. Tentem fazer o máximo de situações desta forma, que vai ser muito interessante, vocês vão aprender muito mais rápido, tá certo? Outro detalhe, pessoal, eu gostaria que vocês avaliassem, em vez de o professor avaliar o aluno, eu gostaria que vocês avaliassem o professor aqui nas suas aulas, aí pra gente melhorar. Vamos ver em cada aula se a coisa está indo melhor ou pior. Então nós vamos fazer o seguinte, em cada aula vocês vão colocar um comentário dando uma nota. Vamos fazer um Big Brother do C# aqui, um Big Brother do YouTube. Vocês vão dar uma nota, né? E vão justificar. Ó, eu vou te dar nota 5 porque hoje tu falou demais, muita porcaria, não gostei, tu fala demais. Então dá uma notinha e dá uma justificada. Por quê? Pra gente melhorar. Nas próximas, então, a gente vai, quem sabe, vamos ensinar mais, falar menos e, sei lá. Vocês viram que eu postei alguns vídeos meio cômicos, outros motivacionais. A minha ideia é fazer isso, alguns vídeos de aula, alguns vídeos de brincadeiras relacionadas à programação, relacionadas a programadores e tal, e tudo mais, e alguns motivacionais, algumas histórias, algumas experiências, e quem sabe algumas entrevistas aqui com alguns programadores, para vocês terem uma ideia de como funciona esse mundinho dos programadores, tá certo? Então, mãos à obra. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar nada, tinha tanta coisa para falar hoje. Eu esqueci até de pegar o nome do garoto que fez a brincadeira ali, do animal. Bom, vamos lá então. Nós vamos aprender então algumas propriedades dos controles visuais, que são padrão para todos os objetos que a gente vai criar aqui, ó. Por exemplo, aqui do lado eu pego então este botão. Eu colo um botão aqui, ó, na janela, certo? Vejam bem, aqui nós temos várias propriedades. Propriedade text é o que é escrito no botão. Clicar aqui, certo? Olha o que aconteceu. É o que ele escreve na tela do botão, certo? Outra propriedade, text align. Aqui a gente vai escolher onde é que a gente quer alinhar o texto, ó. O C# ele vem com essas opções aqui, ó, que ajuda a gente a interpretar. Por exemplo, se eu colocar desse lado, ó, ele alinha lá em cima no canto. Se eu colocar aqui, ele centraliza tanto de cima para baixo como nas laterais. Tá? Se eu colocar aqui, ó, ele centraliza no meio e à direita. Se eu colocar aqui, ele centraliza à esquerda e no meio. Se eu colocar aqui embaixo, ó, ele vai alinhar centralizado, mas na parte inferior do botão. Tá? Isso vai servir para vários componentes. Tá? Outra propriedade interessante aqui, que é o visível e o não visível. Visible e não visível. Se eu colocar como falso, quando eu abrir esse formulário, ele não vai mostrar o botão. Vejam bem, ó, compilei, ele não apareceu botão nenhum. Se eu colocar como true, verdadeiro, ele vai aparecer o botão. Tá? Agora outra coisa. Por exemplo, se eu botar esse botão aqui, ó, tá?
Vamos rodar o programa. E se eu vim aqui e encolher a tela, o que acontece? O meu botão se escondeu. Tá certo? O que nós temos que fazer? Nós vamos regular essa propriedade aqui, ó. Alinhamento. Na verdade não é alinhamento, é âncora. Ó, Anchor. Aqui nós vamos dizer onde é que o botão vai ficar ancorado. Ó. Então aqui ele está ancorado na parte superior e na lateral esquerda. Tá? Então ele vai se alinhar nessa posição. Ele vai manter essa mesma distância sempre. A distância que ele tem aqui, ó, da esquerda e a distância que ele tem na parte superior. Então se a gente colocar aqui na direita e na parte inferior somente, ó, esses botões estão marcados. Se eu colocar aqui, ó, eu ancorei nos 4 pontos do formulário. Eu vou ancorar só na parte inferior e na parte direita. O que vai acontecer? Ó? Isso aqui, ó, eu encolho a tela, o botão vai junto na mesma distância que eu configurei. Ó, entenderam? Fácil de entender isso aqui, né? Então, por exemplo, geralmente botões que a gente coloca aqui embaixo do formulário, a gente coloca aqui embaixo e configura essas propriedades aqui, que é a propriedade de âncora, o ancoramento do botão. Deixa sempre ancorado na parte de baixo. Agora, por exemplo, se eu quisesse deixar esse botão aqui no canto, eu deveria ancorar como? Ó, eu tenho que ancorar diferente, ó, porque se eu mexer nele, ele já vai perder a posição. Então eu venho e mudo. Cadê? Ó, vou clicar no botão. Ó, lembre-se, sempre as propriedades aqui do lado, elas aparecem do objeto que está selecionado. Ó. Então selecionei o botão, venho aqui na âncora e eu vou dizer que eu quero alinhar em cima e à direita. Aí o que vai acontecer? Ó, eu posso encolher a parte de baixo aqui, ó, ele vai ficar na mesma posição. Se eu encolher para cá o formulário, ele mantém a posição que eu deixei. Certo? Vamos ver outra propriedade interessante aqui. Ó, vejam bem, o que é esse Tab Stop? Tá? O Tab Stop funciona da seguinte forma. Ó, eu coloco outro botão, eu coloco uma caixa de texto. Vamos botar na caixinha de texto, ali, text box, e coloco outra caixinha de texto aqui embaixo. Percebam que todos os componentes estão nessa ordem aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Agora é o seguinte, vamos rodar o programa. Olha o que acontece. O botão que eu coloquei primeiro, ele veio selecionado, tá? O meu cursor está ali. Se eu der um Enter aqui, ele vai clicar naquele botão. Se eu der um Tab, ele vai pular para o segundo botão. Se eu apertar no Tab, ele vai pular para o Edit, para a caixinha de texto. Se eu der outro Tab, ele pula para a última. O outro Tab, ele voltou lá no primeiro componente que eu coloquei. Então, o seguinte. Por exemplo, se eu não quiser que o controle pule com o Tab nesse Edit aqui, ó, eu venho aqui e coloco a opção Tab Stop como falsa. Ó, o que vai acontecer? Vamos rodar o programa. Ele veio no primeiro botão selecionado. Eu dei um Tab, ele veio para o segundo botão. Eu dei um Tab, ele foi lá para o último. Ele pulou. Tá? Entenderam bem, né? Aquela opção ela vai evitar que o cursor que o Windows posiciona pare no componente quando eu apertar Tab. Então sempre que eu der o Tab, ele não vai. Eu posso vir aqui e clicar nele. Ó, ele funciona. Se eu der um Tab, ele vai pular para o próximo. O que ele não vai fazer é... Quando eu estiver no componente anterior, quando eu der o Tab, ele cair dentro dele. Ele vai pular para o próximo. Entenderam? Fácil o entendimento disso aqui. Tá certo? Fiquem atentos. Outro detalhe. Tab Index. Ó. Esse aqui é o índice para pular. Ó. A contagem aqui sempre começa do zero. Geralmente na programação a gente começa a contar do zero. O primeiro componente é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2 e o quarto é o 3. Vejam bem. Ó. Tab Stop. 0, 1, 2, 3. Essa aqui é a sequência que eu colei na tela. E é a sequência que o cursor vai pular quando eu apertar o Tab. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vim aqui, novamente, botar como Tab Stop True. Só que aqui eu vou colocar, ó, tem o 2 e aqui o 3. Olha a propriedade aqui, ó, Tab Index. Se eu colocar, ó, 2, 3. Nós vamos inverter, vamos colocar o 3 ali, nesse, e o 2 aqui. Ó, 2 e 3. Vamos ver o que vai ocorrer? Tá o botão 1 selecionado, pulei para o botão 2, pulei lá no último componente. Por quê? Eu disse que aquela é a ordem dele pular, tá? E agora eu voltei para aquele ali, porque eu mudei a ordem, tá? Então o Tab Index serve apenas para isso.
Outra coisa, lembre-se sempre de colocar na ordem certinha aqui, ó, bonitinho, os botões sempre organizadinhos. Eu geralmente não gosto de mudar o tamanho dos botões também. O botão, cliquei no formulário, o botão que veio, o tamanho que vim, eu deixo. Tá? Porque é o padrãozinho do Windows, ele já vem com o tamanho certo. Mesma coisa as caixas de texto aqui, eu não aumento o tamanho delas para baixo, só para os lados. Então aprendemos a propriedade test, o tab stop, tab index. Esses componentes, ó, eles são padrão para todos. Essas propriedades, ele é padrão para todos os componentes visuais aqui, ó. Todos eles, alguns vão ter diferenciações. Nesse caso são igual, tá? Ó, o texto, tanto o texto aqui, ó, texto e alinhamento, tem nos dois componentes aqui, ó, nos dois tipos de componente, vai ter igual, tá certo? Vamos analisar outra propriedade aqui, ó, para a gente verificar. Cursor. Essa propriedade cursor, ela me permite fazer o quê? Quando eu passar o mouse em cima, ó, por exemplo, quando eu cheguei aqui em cima do botão, ele mudou o cursor. É o que eu posso escolher, eu quero escolher. Quando eu chegar em cima do botão aquele, eu quero que fique esse cursorzinho aqui, ó. Vamos ver o que acontece? Ó, tô aqui em cima do edit, em cima do... Quando eu cheguei aqui, ó, mudou o cursor. Tá? Isso todos os componentes visuais têm, ó. Eu entrei e saí, ele mudou o cursor. Todos os componentes têm essa propriedade aqui, ó, cursor. Então, você já sabe o que ocorre. Tá certo? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Outra coisa mais... Eu tô falando apenas das propriedades mais comuns, tá? A propriedade enable, ó. Se eu colocar aqui como falso, eu vou dizer que esse botão está desabilitado. Quando eu rodar o programa, ele fica desabilitado, ó, ele não funciona. Ele aparece, mas não funciona. Diferente da propriedade visível. Tá certo? Ó, font color, eu posso escolher a cor da fonte. Tá? Uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. Essas fontes que vêm, ó, por exemplo, Ctrl Text. Se eu deixar na padrão aqui, tá? Quando eu mudar o tema do Windows, ele vai vir aqui mudar. Por exemplo, se eu botar lá no tema do Windows que o texto dos botões é da cor vermelha, ele vai ficar vermelho aqui também. Agora, se eu vir aqui e mudar a cor, por exemplo, essa custom aqui, ó. Se eu colocar aqui esse marrom, ele vai ficar sempre marrom. Não adianta eu ir lá trocar o tema do Windows que ele não vai mudar. Ele vai ficar sempre dessa cor. Então isso aqui vocês podem alterar da maneira que quiserem, tá? Font color, tá? Lembraram? Isso aqui. A fonte o texto, mesma coisa, ó. Ela vem um padrão, ela segue um padrão. Se eu vir aqui e alterar, ele vai passar a assumir esse tipo de fonte aqui para sempre, tá? Então, são propriedades válidas para todos os componentes visuais que tenham esses detalhes, né? Bom, gente, esse tag aqui, ó, é uma coisa existente já no Delphi, existente talvez em outras linguagens. Todos os componentes têm essa propriedade tag, que é o que? Uma etiqueta. A gente pode usar, por exemplo, eu vou utilizar... Isso aqui é bastante complexo de a gente entender no início, mas é bastante interessante. Por exemplo, assim, ó, eu preciso guardar uma informação, sei lá, por exemplo, o passo que eu estava, o que eu tinha que fazer. Essa é só uma variável, tá? É uma variável que eu posso armazenar um número aqui. No Delphi era número, no C# eu nem sei. Vamos ver se ele aceita uma letra. Olha, ele aceitou. Ele aceita letras também, letras e números, tá? Ele funciona então apenas para guardar uma informação. Ele é uma variável temporária, assim, como se fosse o porta-objetos ali do carro. Ele está ali, serve para te guardar alguma informação, tá? Internamente ele nunca vai usar isso aqui, ele vai deixar disponível essa variável para que a gente possa utilizar para alguma informação. De repente eu preciso ter essa informação. Eu já usei muito, mas no tempo que eu não sabia muito programar. Então eu, em vez de eu declarar uma variável, eu jogava alguma informação ali e tal. Você pode usar como preferir. Pode guardar uma informação, pode guardar um número, pode guardar uma data, o que for. A gente no desenvolver, a gente vai surgindo as necessidades e a gente passa a utilizar essas informações. Flat Appearance, ó. Por exemplo, esse botão. Se eu botar o Flat Appearance, não é o que eu estava pensando. Ó, por exemplo, se eu mudar a borda disso aqui, ó, se eu botar 5, tá? Mouse down. Aqui eu posso escolher algumas cores. Eu posso escolher algumas cores.
eu posso escolher a cor da borda, tá? Olha a loucura que vai acontecer aqui. Ó, viram? Não aconteceu nada. Eu não sei o que ele faz essa borda aqui, vou ter que ver, tem que dar uma estudada. Achei que ele ia deixar o botão, talvez aqui, ó, vamos ver, talvez tenha que mudar isso aqui. Ó, agora sim, flat aparece. Se eu deixar o botão como tipo flat, que é aquele botão que ele não parece que ele é em alto relevo, ele parece que quando tu passa o mouse em cima que dele surge o botão. Ó, ele trabalha dessa forma aqui, ó. Ó, vejam bem, quando eu passei o mouse ele fica da cor verde, que é as cores que eu selecionei. A borda lá é aquela borda vermelha que eu coloquei. Mas se eu tirar o flat estilo aqui, ó, se eu botar como standard, não vai fazer nada. Ele vai ficar simplesinho. Então essa aqui é as configurações que eu posso utilizar no flat. Se eu botar uma borda grossa aqui, ó, entenderam? Se eu passar o mouse em cima, é a cor que ele vai ficar amarelo, tá? Que é a cor que eu deixei configurada, tá? Pessoal, percebam, eu estou brincando aqui nessas propriedades e eu gostaria que vocês fizessem isso. Pegassem os componentes aqui, ó, clica aqui, cola na tela e vê o que ele faz. Tu vê, eu troquei aquela fonte, acho que eu estava com o formulário selecionado e ele está valendo para todas as informações, ó. Eu coloquei ela válida para o formulário, então todos os componentes que eu vou botar times, que é padrão aqui, ó. Todos os componentes que eu selecionei ficaram com essa fonte. Ó, eu cliquei nessa aqui, eu tenho várias opções. Ó, podem ver, flat style, ele aparece para tudo, tá? Cursor, ele tem para todos esses componentes. Ele é válido para tudo. Então vocês venham aqui, ó, brinquem em cada propriedade aqui, ó, cliquem e tente mudar aqui e vejam o que acontece. E isso vai fazer vocês aprender bastante, tá? Vocês vão saber usar cada ferramenta, cada propriedade. Talvez no momento que vocês estejam mexendo não surja a ideia do que realmente ela faz. Mas futuramente vocês vão perceber que algo ocorreu de diferente e daí vocês vão se dar conta que foi aquelas opções lá. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que por hoje eu vou ficar por aqui. Eu só gostaria de pedir que vocês brinquem bastante com a ferramenta, peguem, colhem componente, ó, colhem label, vejam o que faz. Lembre-se, sempre coloquem os componentes alinhadinhos, façam formulários bonitinhos, não deixem nada tudo fora desorganizado como eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou ensinando errado. Mas façam uma coisa bem bonita. Para quando vocês forem mostrar para alguém, o cara não diga, bah, mas que coisa feia que tu fez. Não, já faz uma coisa bonita, apresentável, para vocês terem orgulho daquilo ali. Tá certo? Então, gente, brinquem, façam. Ó, outra coisa, outro detalhe. Quando vocês colocam a configuração aqui no formulário, por exemplo, se eu mudar o tamanho, a cor da fonte, se eu mudar o tipo de fonte, todos os componentes que eu colar a partir dali, eles vão vir com aquela fonte que eu selecionei no formulário. A menos que eu venha daí no componente e mude. Entendeu? Então, se o formulário tiver com uma determinada fonte, os componentes que eu colar nele vão pegar aquela fonte para ser usado. Daí eu tenho que ir lá e mudar. Se eu quiser usar uma fonte diferente no formulário, nos botões, por exemplo, ou nas caixinhas de texto, eu tenho que ir lá e mudar uma. Tá certo? Então, galera, ó, não esqueçam. Quem pudesse, vão lá agora, ali embaixo nos comentários, e dá uma nota para essa aula. Tá? Ó, foi 2. Por quê? Porque tu é muito ruim. Beleza, é só isso que eu preciso saber. Eu preciso avaliar esse curso e ver se ele está indo bem, se ele está saindo bem, se vale a pena eu continuar, se vocês estão gostando, se realmente vocês vão utilizar isso. E quem tiver ideias, pode colocar ideia. O pessoal está querendo contribuir com o canal e eu realmente agradeço. Fico feliz que todo mundo está colaborando. Tá? Então vamos lá, ó, notinha. Quem puder apertar no joinha ali, ó, aperte, que vai ajudar a divulgar para os demais interessados no curso. Clicar no favorito, se inscrever no canal. Desculpa pedir toda a vida isso, mas realmente o pessoal acaba esquecendo. Então se você assistiu até agora, olha, ó, por favor, vai ali e clica no joinha que vai me dar uma força. Outro detalhe, não esqueçam, se inscrevam lá no Facebook, curtam a página para você se manter informado das informações, para a gente trocar uma ideia, pra gente conversar, pra a gente falar alguma bobagem lá e tal. Outro detalhe, eu realmente no Facebook eu não consigo explicar muita coisa. Às vezes o pessoal acha que vai me perguntar um detalhe lá, eu vou ensinar. Mas eu confesso que são várias pessoas ao mesmo tempo, então fica difícil. Eu não tenho muito tempo dedicado ao Facebook lá e tal, conversar com o pessoal. Até gostaria, mas infelizmente hoje eu trabalho, tenho outras áreas de trabalho, então eu não consigo me dedicar muito tempo a isso. Tomara que um dia, quem sabe, eu possa ficar só com isso, né? Quem sabe a gente possa ir
montar um curso completo de C# ou outras linguagens. O pessoal está pedindo aula de Delphi, com certeza quero fazer alguma coisa com Delphi. Nós vamos fazer programação para jogos aqui, tá? Então fiquem atentos, vamos ter muito material. Mas isso vai depender de vocês ajudar o canal a crescer, tá? Então se inscrevam, comentem, passe para os amigos, leve para os seus professores. O professor está tendo dificuldade de explicar para vocês, manda o link para ele e pede para ele passar para a turma. A turma vem aqui, ó, e escuta as aulas, assiste, aprende alguma coisa. É uma coisa auxiliar. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Um grande abraço a todo mundo aí. Não esqueçam, comentem, compartilhem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e cliquem no favorito. Pessoal, a gente está completando 500 inscritos no canal. Muito obrigado. Valeu!